meus amigos, minhas amigas, vocês que me acompanham pelo meu canal do YouTube, DIP Direito Público, eu quero falar para vocês hoje sobre um assunto muito importante neste ano eleitoral. Eu quero falar sobre as convenções municipais que deverão ser realizadas pelos partidos políticos interessados na disputa eleitoral. Mas antes disso, eu quero convidar você que ainda não se inscreveu no meu canal, que se inscreva, vai na telinha, no sininho, aperte aí, deixe o seu like, deixe o seu comentário, para que você possa receber os nossos vídeos assim que eles são gravados todas as terças-feiras, e nesse período eleitoral nós estamos publicando mais de um vídeo por semana, dado aí o interesse que nós temos por este assunto e para levar essa matéria ao conhecimento de todos vocês. Então, quero falar hoje sobre as convenções municipais. Nós sabemos que o processo eleitoral ele é desenvolvido através de várias fases. Ele é composto de várias fases, né? Nós podemos dizer que o processo eleitoral se inicia, vamos dizer assim, até com a própria pré-campanha e até chegar na posse dos candidatos eleitos. E entre esse intervalo da pré-campanha e a posse dos candidatos eleitos, outras fases existem e eu pretendo falar sobre elas. No momento, a próxima fase que nós vamos enfrentar no processo eleitoral é exatamente a convenção partidária, ou seja, a convenção do partido. Se nós considerarmos a estrutura organizacional de um partido político, nós podemos dizer que a convenção municipal ou a convenção partidária é um órgão do partido político. Ele faz parte da sua estrutura organizacional, tá? Porque ela tem que ser feita sem a convenção partidária, o partido político não atinge o seu objetivo, que é disputar eleições, divulgar o seu estatuto, levar candidatos a prefeito, a vereadores nas eleições municipais, não é isso? Então tem que haver a convenção partidária. Essa convenção partidária ela é convocada e presidida pelo presidente do partido, tá certo? Então, para que serve essa convenção partidária? Por que ela é realizada? Ela é realizada para que haja pelo partido a escolha dos seus candidatos que irão disputar as eleições municipais. Então, os partidos políticos precisam fazer as suas convenções, que nada mais é na prática do que as suas reuniões para que possam escolher os seus candidatos que serão levados à disputa eleitoral, que serão apresentados aos eleitores para que os eleitores possam escolher dentre eles aquele que vai ser o prefeito da sua cidade, o vice-prefeito e o vereador que vai compor a sua Câmara Municipal, tá certo? Nós sabemos que nós podemos dizer que nesta convenção partidária, ela é feita para fazer essa escolha, para fazer o sorteio de números dos candidatos, cada candidato tem um número que ele vai disputar a eleição, não é isso? Pode ser decidido, se for o caso, também na convenção partidária para as eleições próximas, o assunto relacionado às coligações partidárias, ou seja, um partido coligando com o outro para chegar a esse mesmo objetivo que era a disputa eleitoral. Mas, como nós já sabemos, esta coligação partidária, ela só existe nos casos para a disputa do cargo de prefeito e vice-prefeito. Neste ano eleitoral, nós já não teremos mais as eleições, as coligações para a escolha de vereadores, como eu já falei sobre isso em vídeos anteriores meu. Então, veja o seguinte, pode ser decidido também com relação só à questão do prefeito, sobre coligação. E os vereadores vão disputar as eleições pelos seus partidos. Então, é através da convenção que se resolve isso. Vai ser constado em ata, direitinho, que o partido A está sendo coligado com o partido B por seu turno, na sua convenção, vai dizer que está coligado com o partido A,
e que um vai ser o candidato a prefeito, outro vai ser o candidato a vice, ou se o candidato a prefeito e a vice vai ser do mesmo partido. Então são essas questões que serão analisadas durante a convenção. A convenção, para ser realizada, ela tem que seguir as regras ou as normas do estatuto do partido respectivo, tá? Aquele partido que você vai disputar. Então, cada partido tem o seu estatuto, né? E é através desse estatuto que existem as regras para a realização das convenções municipais. Todavia, essas regras previstas nos estatutos dos partidos não podem, de forma alguma, contrariar a legislação eleitoral em vigor, em especial a Lei 9.504 de 1997, que é a chamada Lei das Eleições. Muito bem, nós temos então as convenções deste ano. Elas terão que ser realizadas pelos partidos políticos para que haja a escolha de todos os candidatos, para que os candidatos apresentem ali como tal, né? E forme-se a chapa, ela é colocada em apreciação, em votação e aprovada para ser levada posteriormente ao cartório eleitoral, onde é feito o pedido de registro destas chapas e dessas candidaturas individuais de vereadores. O adiamento das eleições este ano, que estavam previstas para o mês de outubro, que as datas foram adiadas para o dia 15 de novembro, para o primeiro turno, e 29 de novembro para o segundo turno, para aqueles locais em que existe o segundo turno. Houve também uma alteração por essa mesma emenda que alterou, emenda constitucional que alterou as eleições, a emenda número 107 de 2020, que foi editada pelo Congresso Nacional, trazendo uma mudança também nas datas para as realizações das convenções. Tá? Então, houve uma alteração no calendário eleitoral por provocação desse adiamento das datas das eleições, e uma das mudanças foi exatamente as datas para as realizações das convenções municipais. Tá certo? Nós sabemos que, de acordo com essa emenda constitucional, que essas convenções municipais terão que ser realizadas do dia 31 de agosto deste ano de 2020 até o dia 16 de setembro. Então, existe esse período para que as convenções sejam realizadas. Essas convenções têm que ser realizadas nesse período. Não pode, por exemplo, o estatuto de um partido prever data diferenciada, porque é a própria legislação eleitoral que fixa essa data para todos os partidos. Então, existe um marco inicial e um marco final para que elas sejam realizadas. Se não for realizada, o partido político não vai poder lançar candidatos para as próximas eleições. Então, a data para a realização das convenções vai do dia 31 de agosto deste ano ao dia 16 de setembro também deste ano. Esta data, anteriormente, antes do adiamento das eleições, antes da emenda constitucional 107 de 2020, estava prevista para ser realizada do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto deste ano. E essa previsão nós temos na própria Lei Federal 9.504 de 97, em seu artigo 8º, que já trazia, ou traz ainda essa previsão. Implica dizer que esta data dessa eleição de 15 de novembro vai ser somente para este ano. Nós estamos atravessando aí uma situação atípica por conta dessa pandemia do coronavírus, desse Covid-19, que fez com que mudasse todo este panorama, toda esta data dessas eleições. Para os próximas eleições, ainda continua prevalecendo o que está na Lei 9.504 de 97, ou seja, elas serão realizadas do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto. Para esse ano específico, elas deverão ser realizadas entre os dias 31 de agosto ao dia 16 de setembro, tá certo? Muito bem. Onde eu devo realizar a convenção? Qual é o local onde eu vou realizar a convenção? Primeiro, eu tenho que saber o local para que o presidente do partido possa fazer a convocação dos filiados para comparecerem nessa convenção, nesta reunião. Normalmente, esses partidos maiores têm as suas sedes próprias, né? Então, essas convenções são realizadas nestas sedes próprias dos partidos. Todavia, esses partidos menores, ou quando nós estamos tratando de municípios pequenos, onde não existem sedes
e nem diretórios com sedes nesses municípios, normalmente se faz em prédios públicos, cedidos por seus dirigentes, pelas autoridades competentes, para que sejam realizadas essas convenções. A utilização é permitida, é legal, tem que ser autorizada e ela tem que ser gratuita, não pode se cobrar nada do partido político por isso, tá? Mas tem que haver um tratamento isonômico para todos os partidos nesse sentido e tem que ser gratuitamente. Mas a lei diz o seguinte, que o partido político que desejar fazer a convenção em um prédio público deverá fazer um requerimento nesse sentido à autoridade competente, no caso pode ser o prefeito, um diretor de escola, um presidente de câmara, dependendo do local onde eu quero realizar a convenção. E tem que ser com 1 semana de antecedência no mínimo, para que eu possa realizar essas convenções, senão não vou ser atendido. E o prédio público não é aquele que eu vou escolher, por exemplo, fazer na sede da prefeitura, não. É um prédio público que sempre, às vezes, abarca reuniões já normal aí dos munícipes, para que eu possa realizar essa convenção. Normalmente se faz no interior, nas câmaras municipais, ou algum prédio de escola, ou outro prédio qualquer, cedido pelo município ou pela Câmara. Esta previsão nós temos também na Lei 9.504/97, em seu artigo 8º, tá certo? Muito bem, eu disse que nessa reunião vários assuntos são tratados, as chapas são homologadas, existe a votação dos candidatos, escolha de coligações e tudo mais. E existe o sorteio do número de cada candidato, o número que ele vai disputar as eleições. Se o candidato já está exercendo o mandato atual, ou se por alguma razão ele chegou a assumir o cargo do titular na qualidade de suplente durante a legislatura, ele já fica dispensado de disputar vaga, aquela vaga já é garantida para ele. Então, se o vereador, por exemplo, que quer ir à reeleição, já tem a sua vaga assegurada para a disputa. Aquele suplente que disputou, que chegou a assumir o lugar de titular aí em substituição por um período qualquer, também tem sua vaga garantida e pode também utilizar-se do mesmo número que ele disputou a eleição anterior, obviamente desde que ele esteja dentro do mesmo partido, que cada partido recebe a numeração própria. Então isso aí é previsão da própria legislação eleitoral, também prevista aí nos artigos 8º e 15 da Lei 9.504 de 1997, mais especificamente no parágrafo 2º do artigo 15, tá certo? Muito bem. O que candidato, então, precisa comprovar para que ele seja submetido ali à apreciação dos filiados e para que ele possa ser escolhido como um candidato? Tanto a prefeito, como a vice, como a vereador. 2 condições básicas nesse primeiro momento, depois outras terão que ser comprovadas quando pedido seu registro. Mas, basicamente, ele tem que, naquele momento da convenção, comprovar que ele tem o domicílio eleitoral na circunscrição do pleito, quer dizer, onde vai ser realizada a eleição, e também que ele esteja filiado àquele partido político pelo menos 6 meses antes das eleições. Então, se eu quero ser candidato, eu tenho que ter domicílio eleitoral num período de 6 meses antes das eleições naquela localidade e preciso também ter o quê? Ter a minha filiação naquele partido pelo qual eu pretendo disputar a eleição num período de 6 meses também antes deste pleito eleitoral. Muito bem. Então, feito tudo isso, aí discutido tudo isso, colhidos esses documentos, as informações, procede-se a escolha, aquela chapa para prefeito e vice-prefeito é homologada, ou só do prefeito, se houver coligação de um lado, o vice-prefeito de outro lado, né? Não tem problema. Uma convenção trata de um assunto aqui, a outra trata de lá, indicando o seu candidato, não tem problema nenhum. Mas eu tenho que relacionar, tem que ser feita uma ata desta convenção, é obrigatória essa ata, onde eu vou narrar tudo o que ocorreu naquele período, naquela convenção, tá certo? Em um livro próprio do partido, obviamente, né? Também com previsão aí na Lei 9.504 sobre essa exigência no seu artigo 8º. Esta ata deverá conter o quê? O local onde foi realizada a sessão, o horário, a identificação de quem presidiu esta convenção,
a deliberação sobre os cargos em disputa, no caso de coligação para prefeito, a escolha do nome da coligação, né, se a coligação é só para prefeito ou é só para vice-prefeito, aquele partido vai entrar como prefeito, como candidato a prefeito, vai indicar outro como vice-prefeito. Isso tem que ser tratado nesta reunião e constar em ata. Deve também constar qual será o representante legal da coligação perante a Justiça Eleitoral. Nesta ata tem que relacionar todos os candidatos que foram aprovados pelos filiados com o nome, com o seu número que ele vai disputar a eleição, inclusive com o nome que ele vai utilizar para a sua campanha, o nome que ele vai utilizar para colocar na urna eletrônica, que pode ser, por exemplo, o seu nome, o seu sobrenome, o nome abreviado, o apelido, o nome pelo qual ele é conhecido, né? Desde que tenha um máximo de 30 caracteres, contando inclusive os intervalos de um nome, de uma palavra para outra. Tem que ter no máximo 30 caracteres. É o que eu costumo dizer, nós costumamos presenciar, quer dizer, de apelidos, né? Nós temos, por exemplo, fulano Antônio Carlos, o outro pode ser chamado registrado de Toninho, do Gás, Zé Francisco, Zé Chico, coisa desse tipo. É assim que se faz os registros e é assim que nós acostumamos a ver nas propagandas eleitorais durante os períodos de campanha, né? Às vezes a pessoa, o próprio nome dela não é tão conhecido, porque todo mundo a trata pelo apelido, ela faz o registro com o apelido, para evitar até que ela não perca o seu voto. Apesar de que hoje, pelo número do candidato, você digita o número, a foto dele já aparece na tela, na urna eletrônica. Então, ficou um pouco mais fácil. Mas existe ainda essa possibilidade de se você usar esse nome, prenome, apelido, o nome que você é conhecido ou coisa assim. E por fim, esta ata, depois de lavrada, depois de discutido tudo em convenção, ela tem o quê? Ela tem que ser divulgada em qualquer meio de comunicação pelo partido político, sob pena de não ser considerada como válida. Isto é uma exigência também prevista no artigo 8º da Lei 9.504/97, num prazo de 24 horas após o encerramento da convenção. Então eu tenho que divulgar o resultado, publicar essa ata para que todos tenham conhecimento. Então, qualquer meio de comunicação que eu queira, eu posso fazer esse comunicado, porque a própria legislação eleitoral não traz em qual meio de comunicação eu devo divulgar. Então, hoje nós temos muitos meios de comunicação fáceis, né, de serem contactados para que isso seja divulgado. Então, é isso que deve ser feito através desta fase do processo eleitoral que envolve a convenção partidária. Tem que haver a convenção partidária, um dos motivos é o seguinte: primeiro, para escolher os candidatos, e porque pode acontecer de começar a disputa dentro da própria convenção. Vamos supor que eu posso lançar aí, numa Câmara de 9 vereadores, eu posso lançar 14 candidatos. Na hora lá eu tenho 40 candidatos. Então tem que ser feita uma seleção e colocar em votação ali. Então, nesse sentido, o candidato ou o pré-candidato já deve fazer o seu trabalho junto ao partido para mostrar ali que ele tem condição, para poder ganhar, né, o respeito do presidente, a apreciação de todos, a confiança de todos os filiados, para que ele possa ser aprovado e partir para a fase seguinte, que é o pedido de registro das candidaturas, que é o que eu vou tratar no próximo vídeo com vocês. Então eu encerro aqui esse vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e se gostaram, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus colegas, compartilhe com os pré-candidatos que você conhece, para que a gente possa cada vez mais estando aí prestando um serviço à comunidade, prestando um serviço à democracia brasileira. É esse o intuito do nosso canal, para que nós possamos levar ao conhecimento de todos vocês este assunto atual, para que cada um de vocês que é eleitor, você que é candidato, se conscientize do momento que nós estamos atravessando. É um país que nós estamos em plena pandemia desse coronavírus, nós temos que enfrentar esse processo eleitoral, que se Deus quiser vai correr tudo bem, e no dia 15 de novembro nós estaremos todos aí comemorando o Dia da Democracia Brasileira. Espero vocês no próximo vídeo
Até lá, se Deus quiser. Olá, meus amigos, minhas amigas, vocês que me acompanham pelo meu canal do YouTube, DIP Direito Público, eu quero falar para vocês hoje sobre um assunto muito importante neste ano eleitoral. Eu quero falar sobre as convenções municipais que deverão ser realizadas pelos partidos políticos interessados na disputa eleitoral. Mas antes disso, eu quero convidar você que ainda não se inscreveu no meu canal, que se inscreva, vai na telinha, no sininho, aperte aí, deixe o seu like, deixe o seu comentário, para que você possa receber os nossos vídeos assim que eles são gravados todas as terças-feiras, e nesse período eleitoral nós estamos publicando mais de um vídeo por semana, dado aí o interesse que nós temos por este assunto e para levar essa matéria ao conhecimento de todos vocês. Então quero falar hoje sobre as convenções municipais. Nós sabemos que o processo eleitoral ele é desenvolvido através de várias fases, ele é composto de várias fases, né? Nós podemos dizer que o processo eleitoral se inicia, vamos dizer assim, até com a própria pré-campanha e até chegar na posse dos candidatos eleitos. E entre esse intervalo da pré-campanha e a posse dos candidatos eleitos, outras fases existem e eu pretendo falar sobre elas. No momento, a próxima fase que nós vamos enfrentar no processo eleitoral é exatamente a convenção partidária, ou seja, a convenção do partido. Se nós considerarmos a estrutura organizacional de um partido político, nós podemos dizer que a convenção municipal ou a convenção partidária é um órgão do partido político. Ele faz parte da sua estrutura organizacional, tá? Porque ela tem que ser feita sem a convenção partidária, o partido político não atinge o seu objetivo, que é disputar eleições, divulgar o seu estatuto, levar candidatos a prefeito, a vereadores nas eleições municipais, não é isso? Então tem que haver a convenção partidária. Essa convenção partidária ela é convocada e presidida pelo presidente do partido, tá certo? Então, para que serve essa convenção partidária? Por que ela é realizada? Ela é realizada para que haja pelo partido a escolha dos seus candidatos que irão disputar as eleições municipais. Então, os partidos políticos precisam fazer as suas convenções, que nada mais é na prática do que as suas reuniões para que possam escolher os seus candidatos que serão levados à disputa eleitoral, que serão apresentados aos eleitores para que os eleitores possam escolher dentre eles aquele que vai ser o prefeito da sua cidade, o vice-prefeito e o vereador que vai compor a sua Câmara Municipal, tá certo? Nós sabemos que nós podemos dizer que nesta convenção partidária, ela é feita para fazer essa escolha, para fazer o sorteio de números dos candidatos, cada candidato tem um número que ele vai disputar a eleição, não é isso? Pode ser decidido, se for o caso, também na convenção partidária para as eleições próximas, o assunto relacionado às coligações partidárias, ou seja, um partido coligando com o outro para chegar a esse mesmo objetivo que era a disputa eleitoral. Mas como nós já sabemos, esta coligação partidária, ela só existe nos casos para a disputa do cargo de prefeito e vice-prefeito. Neste ano eleitoral, nós já não teremos mais as eleições, as coligações para a escolha de vereadores, como eu já falei sobre isso em vídeos anteriores meu. Então, veja o seguinte, pode ser decidido também com relação só à questão do prefeito, sobre coligação. E os vereadores vão disputar as eleições pelos seus partidos. Então, é através da convenção que se resolve isso. Vai ser constado em ata, direitinho, que o partido A está sendo coligado com o partido B, por seu turno, na sua convenção, vai dizer que está
coligado com o partido A, e que um vai ser o candidato a prefeito, outro vai ser o candidato a vice, ou se o candidato a prefeito e a vice vai ser do mesmo partido. Então são essas questões que serão analisadas durante a convenção. A convenção, para ser realizada, ela tem que seguir as regras ou as normas do estatuto do partido respectivo, tá? Aquele partido que você vai disputar. Então, cada partido tem o seu estatuto, né? E é através desse estatuto que existem as regras para a realização das convenções municipais. Todavia, essas regras previstas nos estatutos dos partidos não podem, de forma alguma, contrariar a legislação eleitoral em vigor, em especial a Lei 9.504 de 1997, que é a chamada Lei das Eleições. Muito bem, nós temos então as convenções deste ano. Elas terão que ser realizadas pelos partidos políticos para que haja a escolha de todos os candidatos, para que os candidatos apresentem ali como tal, né? E forme-se a chapa, ela é colocada em apreciação, em votação e aprovada para ser levada posteriormente ao cartório eleitoral, onde é feito o pedido de registro destas chapas e dessas candidaturas individuais de vereadores. O adiamento das eleições este ano, que estavam previstas para o mês de outubro, que as datas foram adiadas para o dia 15 de novembro, para o primeiro turno, e 29 de novembro para o segundo turno, para aqueles locais em que existe o segundo turno. Houve também uma alteração por essa mesma emenda que alterou, emenda constitucional que alterou as eleições, a emenda número 107 de 2020, que foi editada pelo Congresso Nacional, trazendo uma mudança também nas datas para as realizações das convenções. Tá? Então, houve uma alteração no calendário eleitoral por provocação desse adiamento das datas das eleições, e uma das mudanças foi exatamente as datas para as realizações das convenções municipais. Tá certo? Nós sabemos que, de acordo com essa emenda constitucional, que essas convenções municipais terão que ser realizadas do dia 31 de agosto deste ano de 2020 até o dia 16 de setembro. Então, existe esse período para que as convenções sejam realizadas. Essas convenções têm que ser realizadas nesse período. Não pode, por exemplo, o estatuto de um partido prever data diferenciada, porque é a própria legislação eleitoral que fixa essa data para todos os partidos. Então, existe um marco inicial e um marco final para que elas sejam realizadas. Se não for realizada, o partido político não vai poder lançar candidatos para as próximas eleições. Então, a data para a realização das convenções vai do dia 31 de agosto deste ano ao dia 16 de setembro também deste ano. Esta data, anteriormente, antes do adiamento das eleições, antes da emenda constitucional 107 de 2020, estava prevista para ser realizada do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto deste ano. E essa previsão nós temos na própria Lei Federal 9.504 de 97, em seu artigo 8º, que já trazia, ou traz ainda essa previsão. Implica dizer que esta data dessa eleição de 15 de novembro vai ser somente para este ano. Nós estamos atravessando aí uma situação atípica por conta dessa pandemia do coronavírus, desse Covid-19, que fez com que mudasse todo este panorama, toda esta data dessas eleições. Para os próximas eleições, ainda continua prevalecendo o que está na Lei 9.504 de 97, ou seja, elas serão realizadas do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto. Para esse ano específico, elas deverão ser realizadas entre os dias 31 de agosto ao dia 16 de setembro, tá certo? Muito bem. Onde eu devo realizar a convenção? Qual é o local onde eu vou realizar a convenção? Primeiro, eu tenho que saber o local para que o presidente do partido possa fazer a convocação dos filiados para comparecerem nessa convenção, nesta reunião. Normalmente, esses partidos maiores têm as suas sedes próprias, né? Então, essas convenções são realizadas nestas sedes próprias dos partidos. Todavia, esses partidos menores, ou quando nós estamos tratando de municípios pequenos,
onde não existem sedes e nem diretórios com sedes nesses municípios, normalmente se faz em prédios públicos, cedidos por seus dirigentes, pelas autoridades competentes, para que sejam realizadas essas convenções. A utilização é permitida, é legal, tem que ser autorizada e ela tem que ser gratuita, não pode se cobrar nada do partido político por isso. Tá? Mas tem que haver um tratamento isonômico para todos os partidos nesse sentido e tem que ser gratuitamente. Mas a lei diz o seguinte, que o partido político que desejar fazer a convenção em um prédio público deverá fazer um requerimento nesse sentido à autoridade competente, no caso pode ser o prefeito, um diretor de escola, um presidente de câmara, dependendo do local onde eu quero realizar a convenção. E tem que ser com 1 semana de antecedência no mínimo, para que eu possa realizar essas convenções. Senão, não vou ser atendido. E o prédio público não é aquele que eu vou escolher, por exemplo, fazer na sede da prefeitura, não. É um prédio público que sempre, às vezes, abarca reuniões já normal aí dos munícipes, para que eu possa realizar essa convenção. Normalmente se faz no interior, nas câmaras municipais, ou algum prédio de escola, ou outro prédio qualquer, cedido pelo município ou pela Câmara. Esta previsão nós temos também na Lei 9.504/97, em seu artigo 8º, tá certo? Muito bem, eu disse que nessa reunião vários assuntos são tratados, as chapas são homologadas, existe a votação dos candidatos, escolha de coligações e tudo mais. E existe o sorteio do número de cada candidato, o número que ele vai disputar as eleições. Se o candidato já está exercendo o mandato atual, ou se por alguma razão ele chegou a assumir o cargo do titular na qualidade de suplente durante a legislatura, ele já fica dispensado de disputar vaga, aquela vaga já é garantida para ele. Então, se o vereador, por exemplo, que quer ir à reeleição, já tem a sua vaga assegurada para a disputa. Aquele suplente que disputou, que chegou a assumir o lugar de titular aí em substituição por um período qualquer, também tem sua vaga garantida e pode também utilizar-se do mesmo número que ele disputou a eleição anterior, obviamente desde que ele esteja dentro do mesmo partido, que cada partido recebe uma numeração própria. Então isso aí é previsão da própria legislação eleitoral, também prevista aí nos artigos 8º e 15 da Lei 9.504 de 1997, mais especificamente no parágrafo 2º do artigo 15, tá certo? Muito bem. O que candidato, então, precisa comprovar para que ele seja submetido ali à apreciação dos filiados e para que ele possa ser escolhido como um candidato? Tanto a prefeito, como a vice, como a vereador. 2 condições básicas nesse primeiro momento, depois outras terão que ser comprovadas quando pedido seu registro. Mas, basicamente, ele tem que, naquele momento da convenção, comprovar que ele tem o domicílio eleitoral na circunscrição do pleito, quer dizer, onde vai ser realizada a eleição, e também que ele esteja filiado àquele partido político pelo menos 6 meses antes das eleições. Então, se eu quero ser candidato, eu tenho que ter domicílio eleitoral no período de 6 meses antes das eleições naquela localidade e preciso também ter o quê? Ter a minha filiação naquele partido pelo qual eu pretendo disputar a eleição num período de 6 meses também antes deste pleito eleitoral. Muito bem. Então, feito tudo isso, aí discutido tudo isso, colhidos esses documentos, as informações, procede-se a escolha, aquela chapa para prefeito e vice-prefeito é homologada, ou só do prefeito, se houver coligação de um lado, o vice-prefeito de outro lado, né? Não tem problema. O prefeito, uma convenção trata de um assunto aqui, a outra trata de lá, indicando o seu candidato, não tem problema nenhum. Mas eu tenho que relacionar, tem que ser feita uma ata desta convenção, é obrigatória essa ata, onde eu vou narrar tudo o que ocorreu naquele período, naquela convenção, tá certo? Em um livro próprio do partido, obviamente, né? Também com previsão aí na Lei 9.504 sobre essa exigência no seu artigo 8º. Esta ata deverá conter o quê? O local onde foi realizada a sessão, o horário,
a identificação de quem presidiu esta convenção, a deliberação sobre os cargos em disputa, no caso de coligação para prefeito, a escolha do nome da coligação, né, se a coligação é só para prefeito ou é só para vice-prefeito, aquele partido vai entrar como prefeito, como candidato a prefeito, vai indicar outro como vice-prefeito. Isso tem que ser tratado nesta reunião e constar em ata. Deve também constar qual será o representante legal da coligação perante a Justiça Eleitoral. Nesta ata tem que relacionar todos os candidatos que foram aprovados pelos filiados com o nome, com o seu número que ele vai disputar a eleição, inclusive com o nome que ele vai utilizar para a sua campanha, o nome que ele vai utilizar para colocar na urna eletrônica, que pode ser, por exemplo, o seu nome, o seu sobrenome, um nome abreviado, o apelido, o nome pelo qual ele é conhecido, né? Desde que tenha o máximo de 30 caracteres, contando inclusive os intervalos de um nome, de uma palavra para outra. Tem que ter no máximo 30 caracteres. É o que eu costumo dizer, nós costumamos presenciar, quer dizer, de apelidos, né? Nós temos, por exemplo, fulano Antônio Carlos, o outro pode ser chamado, registrado de Toninho, do Gás, Zé Francisco, Zé Chico, coisa desse tipo. É assim que se faz os registros e é assim que nós acostumamos a ver nas propagandas eleitorais durante os períodos de campanha, né? Às vezes a pessoa, o próprio nome dela não é tão conhecido, porque todo mundo a trata pelo apelido, ela faz o registro com o apelido, para evitar até que ela não perca o seu voto. Apesar de que hoje, pelo número do candidato, você digita o número, a foto dele já aparece na tela, na urna eletrônica. Então, ficou um pouco mais fácil. Mas existe ainda essa possibilidade de se você usar esse nome, prenome, apelido, o nome que você é conhecido ou coisa assim. E por fim, esta ata, depois de lavrada, depois de discutido tudo em convenção, ela tem o quê? Ela tem que ser divulgada em qualquer meio de comunicação pelo partido político, sob pena de não ser considerada como válida. Isto é uma exigência também prevista no artigo 8º da Lei 9.504/97, num prazo de 24 horas após o encerramento da convenção. Então eu tenho que divulgar o resultado, publicar essa ata para que todos tenham conhecimento. Então, qualquer meio de comunicação que eu queira, eu posso fazer esse comunicado, porque a própria legislação eleitoral não traz em qual meio de comunicação eu devo divulgar. Então, hoje nós temos muitos meios de comunicação fáceis, né, de serem contactados para que isso seja divulgado. Então, é isso que deve ser feito através desta fase do processo eleitoral que envolve a convenção partidária. Tem que haver a convenção partidária, um dos motivos é o seguinte: primeiro, para escolher os candidatos, e porque pode acontecer de começar a disputa dentro da própria convenção. Vamos supor que eu posso lançar aí, numa Câmara de 9 vereadores, eu posso lançar 14 candidatos. Na hora lá eu tenho 40 candidatos. Então tem que ser feita uma seleção e colocar em votação ali. Então, nesse sentido, o candidato ou pré-candidato já deve fazer o seu trabalho junto ao partido para mostrar ali que ele tem condição, para poder ganhar, né, o respeito do presidente, a apreciação de todos, a confiança de todos os filiados, para que ele possa ser aprovado e partir para a fase seguinte, que é o pedido de registro das candidaturas, que é o que eu vou tratar no próximo vídeo com vocês. Então eu encerro aqui esse vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e se gostaram, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus colegas, compartilhe com os pré-candidatos que você conhece, para que a gente possa, cada vez mais, estando aí, prestando um serviço à comunidade, prestando um serviço à democracia brasileira. É esse o intuito do nosso canal, para que nós possamos levar ao conhecimento de todos vocês este assunto atual, para que cada um de vocês que é eleitor, você que é candidato, se conscientize do momento que nós estamos atravessando. É um país que nós estamos em plena pandemia desse coronavírus, nós temos que enfrentar esse processo eleitoral, que, se Deus quiser, vai correr tudo bem, e no dia 15 de novembro nós estaremos todos aí
comemorando o Dia da Democracia Brasileira. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá, se Deus quiser.